Olá, me chamo Josafá José dos Santos Júnior, sou aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Agora será apresentado o trabalho de conclusão de curso do Grupo 33. O nosso tema é Sistema de Gerenciamento de Assistências Técnicas com Java, MySQL e Hibernate. Logo após a apresentação dos integrantes do grupo, será feita uma demonstração do sistema desenvolvido. O repositório do projeto se encontra no site GitHub. O link está na descrição do vídeo. Olá, me chamo Herbert Hudson Gonçalves Trindade, sou aluno do curso de Engenharia de Computação da Univesp, Polo Hortolândia. Esta apresentação é referente ao TCC do Grupo 33 com o tema de Sistema de Gerenciamento de Assistência Técnicas. Olá, meu nome é Bruno Rafael Jimenez, meu RA é 180-4160, sou aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp, do Polo de Hortolândia. Vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso do Grupo 33, Sistemas de Gerenciamento de Assistência Técnica. Olá, meu nome é Guilherme Rodrigo da Silva, tenho 34 anos, sou da turma de Engenharia da Computação 2016 e no momento sou parte integrante do Grupo 33 do TCC. Olá, meu nome é Matheus de Freitas Fugi, sou aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp, Polo Hortolândia. Sou integrante do Grupo 33 do trabalho de conclusão de curso e apresentaremos nosso projeto de Sistema de Gerenciamento de Assistência Técnica. Olá a todos, meu nome é Vitor Gardim Rodrigues, aluno do curso de Engenharia da Computação da Univesp, Polo Hortolândia. Faço parte do Grupo 33 de TCC, cujo tema é Sistema de Gerenciamento de Assistências Técnicas. Após a apresentação dos integrantes do grupo, agora a gente vai dar início ao TCC propriamente dito, cujo tema é Sistemas de Gerenciamento de Assistências Técnicas com ênfase em Java, MySQL e Hibernate. Lembrando que nós somos o grupo 33 de TCC, da Engenharia de Computação Polo Hortolândia, da Univesp, e os membros do grupo são o Herbert Hudson Gonçalves Trindade, o Josafá José dos Santos Júnior, Matheus de Freitas Fugi, eu, Vitor Gardim Rodrigues, o Bruno Rafael Jimenez e o Guilherme Rodrigo da Silva. Antes de a gente partir para o problema proposto aqui propriamente dito, é interessante a gente fazer uma contextualização de como é que esse problema surgiu. Então, na verdade, os computadores, da forma que a gente conhece hoje, eles existem há muito pouco tempo. Na verdade, eles foram se aperfeiçoando desde uma primeira geração de computadores que funcionavam a válvula lá na década de 1950. Eles foram avançando junto com a matemática, a física, a química, a engenharia, a eletrônica, e isso tudo possibilitou algumas coisas. Primeiro, a diminuição de componentes. Os primeiros computadores lá da década de 50 e 60, eles ocupavam o tamanho de uma sala. Depois, o barateamento desses componentes. E aí, a diminuição dos computadores, a diminuição dos custos de produção, né? E isso sim, lá pela década de 1990, que além dessa diminuição de máquinas, diminuição de custo, também passou pelo menor consumo de energia dessas máquinas, possibilitaram a popularização dos chamados computadores pessoais. E, é claro, lá pelos meados da década de 2000, com o surgimento de smartphones e outras tecnologias muito menores, aí é que houve um boom de popularização desse tipo de mecanismo. Para a gente ter uma ideia desse fenômeno de popularização, fazendo um recorte brasileiro, o Brasil hoje tem 152 milhões de usuários de internet, de acordo com uma pesquisa chamada TIC Domicílios 2020, que foi feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, da Unesco.
Esse número de 152 milhões de usuários corresponde a aproximadamente 81% da total da população do país com 10 anos ou mais. E desses usuários, para a gente fazer mais um recorte, 42% acessam a internet via computador, que é uma categoria que para eles engloba desktops, notebooks e tablets. 99% dos entrevistados acessam a internet via telefone celular, 10% via aparelhos de videogame e 44% via Smart TVs. Nessa mesma pesquisa, já fazendo uma relação com domicílios propriamente ditos, o principal tipo de conexão verificada é a banda larga, com 68% dos domicílios. E, além disso, a presença de computadores nas residências saltou de 39% das residências na pesquisa de 2019 para 45% em 2020. É uma quantidade absurda de aumento num período tão pequeno. Essa popularização, no entanto, acabou gerando uma nova demanda. Com o aumento de equipamentos quebram, equipamentos têm defeitos, então a gente agora precisa de lugares especializados em consertos de hardware, de software, para levar, esses equipamentos. E daí surgiram as assistências técnicas. Quando a gente fala de assistências técnicas, elas são um negócio como qualquer outro. E, para alguns estudiosos, qualquer negócio funciona baseado em 3 pilares, em especial a prestação de serviços. O pilar da infraestrutura, o pilar dos processos internos e o pilar de pessoas. Quando a gente para analisar assistências técnicas propriamente ditas, é um nicho de negócio que não demanda uma infraestrutura muito complexa. Então a gente percebe que processos e pessoas é que formam o maior gargalo desse nicho de mercado. Para a gente fazer aí um exercício de criatividade, a gente pode pensar em como é que seria o resultado se produtos ou serviços fossem entregues para o cliente errado. Ou se você deixasse de fazer um serviço porque faltou uma peça para manutenção. Se você marcou um horário para visitar um cliente e não aparece ou aparece muito antes. Ou se você promete um serviço e não executa ele dentro do prazo. Nenhuma dessas ocorrências com certeza vai ocasionar um impacto positivo para o negócio. Se a gente parar para fazer uma análise comercial desse tipo de atividade, a gente percebe que a maioria das assistências técnicas são empreendimentos de pequeno porte, com pouquíssimos funcionários e que, por mais contraditório que pareça, falta informatização. E isso acaba gerando problemas, seja nos procedimentos internos, e seja principalmente nos controles. Para contribuir, para melhorar esse tipo de organização e de gerenciamento das atividades, a gente está propondo fazer uma ferramenta de informatização desse tipo de atividade, baseado em 5 etapas, na verdade. A recepção, seja do cliente ou do material, a feitura do orçamento, que vai gerar uma ordem de serviço, a execução da ordem de serviço, a complementação da ordem de serviço com o relatório do que foi executado e, por último, a emissão de nota fiscal e liberação de saída do produto e devolução dele para o dono. Assim, a gente pretende criar um sistema com pontos de checagem dentro do sistema e travas que vão garantir a correta execução do fluxograma de trabalho dentro das assistências técnicas. Assim sendo, quais são os nossos objetivos? A gente tem como objetivo geral
desenvolver um software que vai auxiliar no gerenciamento dessas assistências técnicas de informática com relação aos dados referentes aos clientes, aos dados dos usuários internos, ou seja, os funcionários, e os dados sobre as ordens de serviço. Já os nossos objetivos específicos são construir uma solução que satisfaça todos os objetivos gerais e também construir um produto final, ou seja, um sistema que é capaz de oferecer um design simples e intuitivo para a utilização, o que, na nossa concepção, vai levar a uma menor curva de aprendizagem para a utilização desse software para qualquer novo funcionário ou, se assim for a pretensão, a expansão de utilização desse software para outras assistências técnicas que não a específica desse estudo de caso. Bom, entrando na parte da fundamentação teórica do nosso trabalho, nós vamos contar um pouco da história da computação através de uma linha do tempo e apresentar alguns conceitos que a gente entende ser interessantes para ser conhecidos para uma melhor compreensão do nosso trabalho. Essa linha do tempo está dividida em 3 grandes períodos, ao qual começamos aí pela parte da computação pré-eletrônica, que por volta do ano de 5500 a.C., os povos antigos utilizavam o ábaco, né? Um instrumento utilizado para computar as trocas e as vendas e até outras necessidades contábeis da época. E com isso ele foi considerado a primeira calculadora do mundo e aí o início da computação. Já um bom tempo depois, na Grécia, 200 a.C., foi desenvolvido o crivo de Aristóteles, que era um algoritmo simples e prático para encontrar números primos, né? Há um bom tempo depois, por volta já de 1500, isto depois de Cristo, foi projetado por Leonardo da Vinci um calculador mecânico que utilizaria engrenagens para efetuar cálculos numéricos, mas esse, porém, nunca foi construído. Bom, entrando numa segunda parte desse período, nossa linha da computação já eletrônica. Um grande avanço ocorreu em 1906, quando Lee Forrest inventou a válvula eletrônica, muito utilizada em construção dos primeiros computadores. 30 anos após isso, Alan Turing apresentou um dispositivo imaginário que podia ler, escrever e apagar símbolos binários em uma fita de comprimento ilimitado, dividida por quadrados de mesmo tamanho, e qual era o conceito fundamental dos computadores como se conhece então. Em 41, criado pelo alemão Konrad Zuse, o Z3 foi o primeiro computador programável para resolver equações mais complexas. E também foi o primeiro a ser utilizado o sistema binário. Na mesma época, em 44, foi construído o Harvard Mark I, um computador projetado por Howard Aiken e construído em parceria com a IBM. Ela já utilizava programas em papel perfurado e também usava RELES. Mas então, em 46, projetado por William Alclay e John Presper Actor Jr., que entrou em funcionamento o ENIAC, que é uma sigla em inglês para Electronic Numerical Integrator and Computer. Este foi considerado então o primeiro computador eletrônico e contava com aproximadamente 17.468 válvulas e ocupava um espaço de 170 metros quadrados. Enquanto isso, o ENIAC ainda estava em desenvolvimento, John von Neumann apresentou uma arquitetura que segue até os dias atuais como a arquitetura básica de um computador. Ela foi utilizada até, por exemplo, no EDVAC, que é um outro computador que também utilizava sistema binário na sua construção e foi projetado pelos mesmos desenvolvedores do ENIAC. Em 1947, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley da Bell Labs revolucionou a computação substituindo as válvulas, sendo importantes até os dias de hoje. Em 58, Jack Bilby projetou o primeiro circuito integrado no Texas Instruments. No mesmo período, Robert Noyce desenvolveu um projeto similar.
e os dois são considerados inventores desse componente muito importante até os dias de hoje. Enfim, um último período citado na nossa linha do tempo, a computação digital. Em 2007, a Apple apresentou o iPhone. Foi um dispositivo que trouxe várias funções até então, disponível apenas em um computador para dentro de um celular, trazendo tudo aquilo que tínhamos, uma base maior para apenas tudo na palma da mão, contendo um sistema operacional completo que é o iOS. No ano seguinte, então, lançado pela Google, o Android também trouxe diversas funcionalidades de computadores para celulares. Vários fabricantes celulares adotaram o Android como sistema operacional, ajudando aí assim a ganhar uma grande popularização dos smartphones e tornando o Android o sistema operacional mais popular nos smartphones. Com o advento desses dois temas, somado à expansão do IoT, o mundo iniciou uma revolução grande digitalmente. Linguagem Java é uma linguagem de programação muito popular, sendo aplicada em diversas áreas, inclusive como software embarcado de muitos equipamentos. Foi desenvolvida em 1991 pela Sun Microsystems. Para seu desenvolvimento, podemos utilizar diversos IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado. No nosso projeto, utilizamos o NetBeans, que é open source, possui um editor de código-fonte integrado e suporte a banco de dados. Para um sistema de gerenciamento, é muito importante ter uma boa ferramenta para armazenar e organizar dados, e um banco de dados relacional cumpre esse papel. No SQL, ou seja, linguagem estruturada de consulta, existe o relacionamento entre as entidades. Isso é feito através de uma chave estrangeira, evitando a repetição de informações em cada registro. Existem diversos sistemas de bancos de dados relacionais, como SQL Server, Oracle Database, SQLite, entre outros. Utilizamos em nosso projeto o MySQL, por ser simples de trabalhar, ser confiável e muito popular, além de ser open source. Utilizamos o Design Pattern MVC, onde as funcionalidades são divididas em 3 camadas. Modelo, onde é feito o acesso, o mapeamento e as consultas e transações no banco de dados. Visão, é a interface gráfica para o usuário. E controle, é a camada das regras e restrições do software. A seguir, a implementação do Design Pattern no CGAT, dentro do IDE NetBeans. A camada de modelo fica a cargo do framework Hibernate. O Hibernate é a camada de mapeamento ou modelo do MVC. É um framework para a linguagem Java, que facilita diminuindo a quantidade de código escrita quando se faz alterações na estrutura do banco de dados. Ele precisa de um arquivo XML para guardar as informações do banco de dados e utiliza o JPA, Java Persistence API. Está presente no Java Development Kit para mapeamento objeto relacional. Com poucas linhas de código, temos um método que faz a inserção e a atualização de um registro. Para o bom desenvolvimento de um software, além das boas práticas descritas acima, devemos usar práticas de engenharia de software. Vamos conhecer algumas dessas práticas que são importantes no desenvolvimento de software. A engenharia de software é focada no processo de desenvolvimento de software através de princípios, práticas e metodologias que foram evoluindo com o passar do tempo. Tudo isso contribui para que o software apresente os melhores resultados, sendo confiável, eficiente e eficaz. Isso facilita qualquer alteração futura que o software precise receber, sem que seja muito caro e trabalhoso. O conceito da UML define um conjunto básico de notações e diagramas, que conseguem representar múltiplas perspectivas estruturais, dinâmicas e estáticas comportamentais do sistema em análise e desenvolvimento. A UML não é considerada uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de modelagem, e tem por objetivo auxiliar os engenheiros de software a definirem características dos sistemas como comportamento, dinâmica dos processos, estrutura lógica e até mesmo necessidades físicas do equipamento.
Outra ferramenta importante no desenvolvimento de software é o gerenciamento de versões, que pode ser feito através do Git, que foi desenvolvido por Linus Torvalds, criador do kernel do Linux. O repositório Git é uma ferramenta utilizada para desenvolvimento de projetos, pelo fato de ser mais orientada a decisões internas que refletem diretamente no processo de utilização. O Git oferece inicialmente um detalhamento razoável de pontos-chave, podendo ser utilizado de forma mais rápida e confiante. O Git é um sistema aberto e pode ser usado para controlar qualquer versão de qualquer formato. As suas vantagens são a velocidade, não precisar ter acesso direto ao servidor, gerencia e unifica modificações simultâneas ao mesmo arquivo. A organização da equipe nas tarefas é uma parte muito importante, podendo ser feita através do aplicativo Trello. Para o gerenciamento de projeto, devido ao seu visual simplificado, gratuidade e flexibilidade, o aplicativo Trello é uma plataforma simples e pode ser personalizada para organizar quaisquer atividades. O Trello otimiza a eficiência dos fluxos de trabalho e permite incluir anexos aos cartões de tarefas e o compartilhamento de arquivos externos entre as equipes. O Trello também permite integrar com os principais serviços na nuvem como Google Drive, Dropbox e OneDrive. Cada funcionalidade de um software deve ser testada após sua implementação, e isso pode ser feito de maneira automatizada através de testes unitários. O teste de software é um processo realizado para avaliar se as especificações e funcionamentos estão corretos para o ambiente qual foi projetado. O nível dos testes unitários tem como objetivo explorar a menor unidade do projeto, procurando por falhas que são causadas por defeitos de lógica e de implementação, separadamente e em cada módulo. Que está sendo verificado se não estamos recebendo uma lista de clientes vazia, o que acarretaria em um erro. Erros indicam que o método testado está com problemas no seu código e deve ser verificado, não sendo capazes de identificar os erros de mau uso. É impossível testar todas as entradas ou saídas possíveis. Dependendo do método a ser testado, isso seria computacionalmente inviável. Agora vamos à metodologia. Análise e levantamento de requisitos. Situação-problema. Assistência técnica especializada com 4 funcionários, 1 atendente e 3 técnicos, além do dono. Aqui temos o fluxograma do processo. As restrições do sistema são: não pode haver nenhum OS sem cliente vinculado, o sistema deverá gerar automaticamente data e hora da emissão da OS, somente o gestor pode ter acesso ao relatório de serviços. Aqui a gente tem o diagrama de entidades do banco de dados. Aqui temos os diagramas de caso de uso. Aqui o diagrama de classes. Ele está dividido em várias partes e não está completamente ligado. A camada de aplicação contém todos os formulários e elementos visuais do CIGEAT, sendo responsável pelo que é exibido ao usuário. Também possui 2 classes, uma responsável pela janela da aplicação e outra pelos relatórios. Na classe FormOS temos um conceito de polimorfismo aplicado, onde há sobrecarga de um método. Mais detalhes podem ser vistos no repositório do CIGEAT. O CIGEAT, Sistema de Gerenciamento de Assistências Técnicas, é um software desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java. O sistema de banco de dados para armazenamento e consulta de registros utiliza o MySQL, sendo uma solução focada em assistências técnicas em equipamentos de informática. Será apresentada a versão 1.0.0 do sistema. Várias funcionalidades poderão ser adicionadas futuramente, porém o software já encontra completamente funcional nesta sua primeira versão. Este software tem a licença GPL 3.0. Agora faremos uma pequena apresentação do software. Para começar, apresentaremos a instalação do software
e o primeiro login no sistema. Agora será apresentado a funcionalidade de registros de usuário do CIGET. Agora apresentaremos a funcionalidade para registro de clientes.
será apresentado a funcionalidade de ordens de serviço. Para finalizar a apresentação do software, apresentaremos a funcionalidade de relatórios. Bom, agora vamos falar um pouquinho das considerações finais. As assistências técnicas, né, então elas surgiram como um nicho de mercados, né, respondendo à demanda crescente de soluções em hardware e software. E esse nicho, né, geralmente ele é composto por empresas de pequeno porte e com poucos funcionários, que têm pouco conhecimento formal na área de gestão de negócio, né, fluxo de processo, né, e são muito especializados somente na parte técnica, né, dessa atividade, dessa área. Então, diante desse cenário, né, nós, né, como propostas, né, construímos um software que ajude
essas pessoas nesse gerenciamento, com base num tripé, né, de dados referente aos clientes, dados de usuários internos e ordens de serviço associadas. E esse software foi, né, nomeado como, né, SIGEAT, Sistema de Gerenciamento de Assistência Técnica, e a construção desse software, né, deu de forma orgânica, baseada em experiência empírica, né, dos componentes do grupo. E ao final dessa fase de teste, chegamos à conclusão que ele atendeu todos os requisitos levantados na fase de concepção, tornando possível, né, adicionar, aumentar os padrões de qualidade e possibilidade de informações ao cliente. Permite reduzir o tempo, né, e reduzir os transtornos com o cliente, e permite elevar a relação de confiança e fidelidade desse cliente, né, devido à melhoria do atendimento, rapidez, agilidade e tudo mais. Porém, também precisamos considerar a cultura da organização que pode vir a aplicar esse software e o compromisso com o cliente, né? E a quebra de paradigmas que estabelece a criação de nova estratégia, dentre eles a utilização desse software, que vão trazer as vantagens competitivas. Porém, a questão do software ajuda, mas não resolve todas as questões. Isso é importante enfatizar, que não pode ter um software, mas existem outras questões também que o software não consegue atuar. E por fim, podemos concluir que os objetivos do trabalho foram alcançados. A ferramenta foi criada, auxiliando na gestão de assistência técnica, e também existindo espaço para melhorias e atualizações desse software. Obrigado, pessoal.